E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Cristiane, tenho 26 anos, sou casada, tenho um filho de 2 anos e 6 meses e tô contando isso para aqueles que estão chegando aqui de paraquedas, que não acompanham o canal e não acompanham o Instagram, tá? Importante essa introdução aí para vocês entenderem um pouco da minha história. Bom, comecei a fazer musculação com 11 anos. Por que tão nova? Porque eu tinha uma inspiração diária no meu pai. Meu pai desde sempre fez musculação todos os dias, tinha essa rotina de treino. Ele é daquela época old school, que não tinha tanta informação como a gente tem hoje, mas ele sempre foi muito regrado com isso aí. Então, pra vocês terem noção, até hoje meu pai tem mais de 50 anos e ele tem uma barriga tanquinho. E eu cresci vendo isso. Cresci vendo meu pai indo pra academia todos os dias e acabei me espelhando nisso. Tanto que quando tive a menarca, né, que é a primeira menstruação, eu fui pra academia com ele, comecei a fazer musculação com ele. E eu não tô contando isso à toa. A gente não pode comparar duas pessoas de histórias completamente diferentes em relação a resultados, enfim. É muito importante vocês entenderem isso porque eu sempre fiz musculação. Desde 11 anos eu fazia quase todos os dias, porque meu pai ia pra academia quase todos os dias, se não todos os dias. Então, até os meus 17, 21 anos, foi dessa forma. Como assim? Eu só fazia musculação, não fazia muita dieta, nunca fui nutricionista, nunca fui em médico. Mas o que aconteceu com 21 anos? Eu conheci a dieta flexível. A dieta flexível, eu não vou falar muito dela aqui agora, mas quem começou a falar dela aqui no Brasil foi o Caio Botura, o Gabriel Aronês, não lembro se teve mais gente, acho que a Paula Dieta Flex também já falava disso. E eu me encantei pela dieta flexível. Depois eu explico melhor pra vocês como é que funciona e tal, mas finalmente eu tinha aprendido os princípios ali da nutrição. Como eu sou estudante de medicina e eu sou uma pessoa muito curiosa, eu comecei a estudar mesmo sobre o assunto. Então, apliquei esses conceitos de dieta flexível, calculei lá minha taxa metabólica basal, um déficit leve, meus macronutrientes e fiz a dieta flexível. Foi aí que realmente eu comecei a pensar nessa questão do percentual de gordura, porque até então eu só focava na hipertrofia. Eu tenho um biotipo que me favoreceu em relação a isso, também é importante a gente falar. A minha genética faz com que meu braço seja mais fino, minha cintura seja mais fina, minha perna mais grossa e o bumbum mais avantajado. Isso aí é uma coisa genética. Desde criança eu tenho o corpo mais ou menos assim. Tanto que quando eu tinha 11 anos, que foi quando eu tive minha menarca, né? Eu destoava das minhas coleguinhas por causa do meu corpo. Meu corpo era muito mais parecido com o de mulher do que o delas. Enfim. E aí, gente, na verdade minha menarca foi com 10 anos. Me enganei aqui, mas enfim. E aí com 11 anos eu fui pra academia. Mas voltando. E aí eu fiz a dieta flexível, tive resultados, me apaixonei tanto pela dieta flexível que eu comecei nessa época a querer falar nas redes sociais sobre isso. Foi aí que eu criei esse Instagram que eu tenho hoje, só que hoje ele é sobre skincare, beleza, também fala sobre saúde, e agora eu tô voltando a falar sobre esse assunto porque foi um assunto presente em toda a minha vida, só que por um tempo ficou adormecido, né? Inclusive, esse perfil que eu tenho, se vocês forem lá em informações da conta, vocês vão ver que ele foi criado em 2017, que foi nessa época aí, e o primeiro nome dele foi Hitting Macros, ou seja, batendo os macros, que é uma expressão que a gente utiliza na dieta flexível. Aí eu deixei ele ativo por um tempo, postava minhas refeições, seguia várias pessoas do ramo, a gente interagia. Nessa época, as pessoas que são famosas hoje, elas eram mais acessíveis porque era todo mundo ali crescendo igual, junto. Enfim, talvez se eu tivesse continuado, eu teria seguido outro rumo em relação às redes sociais, né? Enfim, aí eu segui por um tempo, postei lá por um tempo e depois arquivei e desativei o Instagram. Lembrando que aos 21 anos, gente, eu me mudei para Vitória da Conquista, que é a cidade na qual eu resido atualmente, para fazer medicina, certo? Então, eu tinha 21 anos em 2016. Em 2017 eu tinha 22 anos. E aí, no final de 2017, eu conheci a pessoa que viria a ser meu futuro marido, casei, a gente teve filho. Nessa época eu engordei, fiquei com 82 quilos no último mês da gestação, mas 6 meses depois, por causa da amamentação, que
pra quem já amamentou sabe que a gente tem um gasto energético muito alto, tanto que a gente até sua, eu consegui voltar pro meu peso de 66 quilos. Lembrando que durante toda a minha vida eu oscilava entre 63 e 66. Essa era a minha média de peso a minha vida inteira. E o normal é isso, é a gente ficar sempre flutuando ali entre uma média de peso, 2, 3 quilos a mais para menos. Isso é o normal. Quando a gente vê que tem uma mudança assim muito brusca, ou então uma variação muito alta, pode pesquisar que tem alguma coisa acontecendo. Se não for intencional, tá? Se não for uma dieta intencional. Então, nesse panorama, eu tava com 24 anos, tinha um bebezinho dentro de casa, quando começou a pandemia, gente. E aí, isso quebrou minhas pernas. Por quê? Como eu falei pra vocês, a minha vida inteira eu fiz musculação, estava acostumada com um gasto energético altíssimo e eu sempre comi bastante e não engordava. Por quê? Porque eu sempre fiz esporte, sempre fiz musculação. Então, tudo que eu comia, entre aspas, virava músculo. Aí veio a pandemia, tudo fechou, a gente não podia sair. Eu tive que parar de fazer musculação, não tinha ânimo para fazer em casa, não vou negar, não tinha ânimo. Pelo contrário, a pandemia despertou em mim uma ansiedade, uma vontade de comer desenfreada. E para encurtar aí essa história, eu engordei bastante, certo? Eu cheguei a pesar 69 quilos até o final de 2020. Eu passava o dia inteiro dentro de casa, gente. O dia inteiro, só eu e meu filho dentro de casa. Minha família mora longe. Então, a minha ocupação era cuidar do meu filho e pedir iFood. Ah, e claro, fazer conteúdo pro Instagram. Era basicamente isso. Eu também trabalhei de maquiadora nesse meio tempo, mas assim, era algo bem extra, só aos finais de semana. Enfim, e aí, no começo de 2021, ano novo e tal, daquele ânimo, a pandemia vai acabar, voltei pra dieta flexível. Fiz a dieta flexível por um mês, tive resultado. Sempre que eu fazia, eu tinha resultado, porque de fato funciona. A dieta flexível, gente, pra quem não sabe, é como se fosse um nutricionista passando uma dieta pra você. Só que você é o seu nutricionista, certo? Você escolhe os alimentos que você vai comer de acordo com a sua taxa metabólica basal e o seu cálculo de macronutrientes, certo? Mas depois a gente aprofunda mais isso aí em um outro vídeo. Fiz, deu certo, beleza. Aí a gente descobriu que os números de casos tinham aumentado. Aquilo me deu um desânimo, gente, me descompensou de um jeito que nesse ano de 2021 eu fui diversas vezes pra Fortaleza. Minha prima até frescava com isso, assim, que eu dizia, essa é a última vez. Aí, uma semana depois, tô indo aí pra Fortaleza. E cada vez que eu ia pra Fortaleza, cada vez que eu ia pra lá pra estourar o cartão de comida. Porque eu sentia muita falta da comida de Fortaleza, né, dos restaurantes de Fortaleza, da comida da minha mãe, enfim. Toda vez que eu ia pra lá, eu descompensava a comer. E comia, assim, por esporte. Eu e a Raquel, a gente brinca, eu e minha prima, a gente brinca, que a gente comia por esporte, pelo prazer de sentir o sabor das coisas na boca. Era por isso, assim, que a gente comia. Não era pra se nutrir, era pra sentir prazer. Aí, gente, nesse vai e vem pra Fortaleza, nessa farra de comilança, ida e volta, o iFood estralando no cartão, meu marido reclamando. Sério, tava um caos em relação à alimentação que eu nunca tive na vida. E aí, nesse momento que eu te falo, quando a gente tem um comportamento compulsivo dessa forma, uma compulsão alimentar, a raiz do problema tá aqui, ó. Pode ter certeza. Então, a gente tem que mudar, obviamente, aqui. Não vai adiantar mudar o peso se você não mudar primeiro a sua mentalidade, essa ansiedade, essa compulsão. Às vezes, um comportamento que a gente tem é justamente uma expressão do que tá dentro da gente. Beleza, aí voltei de Fortaleza, me pesei e vi aquele número, 75. Cara, me deu um desespero. Eu nunca tinha chegado naquele peso sem estar grávida, né? Eu me senti um lixo, não vou mentir pra vocês. Por quê? Porque, gente, a minha vida inteira fui uma atleta, entre aspas, né? Fui atleta, bem entre aspas, porque atleta mesmo não era, não. Mas, assim, eu malhava todos os dias, então eu tinha um corpo legal. Sempre tive um corpo legal, assim, que era nítido, que eu me cuidava e tudo mais. E aí, de repente, chegar em 75 quilos, ver um papo aqui, enfim, o braço bem roliço.
não me senti bem. A balança me deu um clique, mas eu já não estava me sentindo bem há muito tempo no espelho. Eu não batia mais foto de corpo, eu não fazia mais vídeo de corpo. Então, isso tudo já estava acontecendo há um tempo, até que teve esse estopim na balança, e aí eu resolvi, no dia seguinte, mandar uma mensagem para uma médica aqui da cidade de Vitória da Conquista, que eu não vou dizer o nome, porque eu vou falar mal dela aqui, e já contraindicar ela, mas se você for da cidade e quiser saber quem é, depois eu te digo. E aí você tira suas próprias conclusões aqui com o que eu te contar. Fui nessa médica, vou encurtar bem essa história aqui, porque, enfim, eu quero que esse vídeo seja o mais rápido possível. Eu fui nela, ela me passou uns exames, a consulta foi R$500, aí a primeira consulta foi só isso. Conversou, passou uns exames, beleza. E eu achando que tinha retorno, né? Só que o retorno era pra ela passar, enfim, a prescrição. Quando chegou a prescrição, fiquei bem chocada assim que eu vi. Ela me passou um análogo de GLP-1, que as pessoas chamam de insulina, mas não é insulina. A insulina é o hormônio de fato, né? O análogo de GLP-1, ele aumenta a produção de insulina. E muita gente tá usando essas canetas, né? Caneta Ozempic, Saxenda, tem outra que eu esqueci o nome agora, mas enfim, é tudo a mesma vibe. E aí, gente, eu já tinha ouvido falar sobre essa caneta. De fato, tem estudos respaldando o uso dessa caneta para emagrecimento, sim, tem. Mas, assim, nunca tinha usado. Como eu falei pra vocês, até então, eu só malhava. Eu só focava em musculação. Nunca usei anabolizantes, até porque, depois eu vou falar, eu tenho um probleminha assim que seria piorado com anabolizantes, então nunca tive nem dinheiro pra anabolizante, tá, gente? Vou ser bem sincera aqui pra vocês. Meu pai jamais pagaria um negócio desse, obviamente, e eu não trabalhava. Comecei a trabalhar tem 2 anos. Mas, como eu falei, ano passado eu já trabalhava, tinha dinheiro, fui nessa mulher. Ok. Ela me passou essa caneta, me passou anfetamina, me passou Orlistat, me passou uns suplementos aí numa cápsula e me passou uns soros endovenosos, me passou também vitamina D intramuscular, sendo que no meu exame, claramente, eu não tinha deficiência. Os valores de referência são entre 20 e 30, dependendo da faixa etária. Minha vitamina D estava 50 e ela passou vitamina D intramuscular, podendo me dar uma hipercalcemia, ou seja, poderia ter várias repercussões de aumento de deposição de cálcio no corpo, inclusive nos rins. Beleza. Eu vi aquela prescrição, eu já fiquei assim. Porque quem é da área de saúde, quem faz medicina, já tem uma noçãozinha de prescrição e tudo mais, daqueles medicamentos, de farmacologia e tal. Fiquei assustada, mas eu estava desesperada. É pra você ver o que o desespero faz com a pessoa. Você tem que tratar a causa raiz. Eu não estava tratando a causa raiz, que era cuidar da minha mente, cuidar do meu interior. Quando eu vi aquilo dali, eu falei logo pra ela que eu não ia fazer a vitamina D e o soro, porque aquilo dali também era charlatanice demais pro meu gosto. Aquilo dali era assustador, entendeu? Já vou logo dizendo pra vocês, se assustem mesmo com isso. Se vocês viram a prescrição assim, corre, sai correndo, que era o que eu devia ter feito, né? Beleza, mas eu não queria perder aqueles R$500 da consulta, insisti. Fui comprar a caneta, só a caneta era R$800. Os manipulados, assim que eu saí da consulta, eu recebi uma mensagem da farmácia que ela tinha indicado. Recebi uma mensagem da farmácia que ela indicou, dizendo que o meu orçamento estava pronto e custava X, e perguntou se eles podiam já manipular. Aí eu pesquisei em outras farmácias, acabei optando por fazer lá mesmo, porque o orçamento deles ficava pronto mais rápido, como se já tivesse as coisas prontas lá, uma prescrição pronta. Primeira semana de uso, eu tomei tudo, certo? Tomei tudo, esqueci de falar do Orlistat, pronto. Orlistat, anfetamina, Ozempic, e teve esse manipulado com várias coisas dentro. O que é que tinha dentro do manipulado? Morosil, picolinato, canela, várias coisas. Esse aqui é fitoterápico, que eu achei bem de boa. Mas assim, com 3, 4 dias que eu tomei anfetamina, eu percebi que aquilo ali era um veneno. Até falei pros meus pais, pros meus amigos, falei, não, isso aqui, não aceito não, isso aqui vai acabar comigo.
logo de cara eu já abandonei a anfetamina. O maior arrependimento da minha vida, que aquilo dali é mais de 100 reais. Beleza. A anfetamina eu deixei de lado. Já a caneta e as outras coisas, eu continuei usando. Aí o que eu senti? Uma completa inibição do apetite. Tão completa que eu tinha nojo de comida. Gente, nojo. Eu tinha náuseas, tanto que ela já passa na prescrição um medicamento para náuseas. Faz parte, né, do efeito colateral da caneta e tudo mais, eu sei. Mas, gente, eu não acho isso normal, eu não acho isso fisiológico, eu não acho que seja necessário passar por isso. Mas eu já tinha pagado. Como é que eu ia dar pra trás depois de ter gastado R$ 2.000 com essas coisas? Não ia dar pra trás, né? Insisti, beleza. Aí eu comecei a ficar muito mal, cansada, sem energia pra malhar, com muita náusea, dor de cabeça, sonolenta, sabe? Claros sinais de que o meu metabolismo tava diminuindo. Certo, eu vou encurtar a história. Eu mandei mensagem pra ela 2 vezes, em 2 momentos diferentes, falando que eu tava me sentindo mal, contando lá meus sintomas. Na primeira vez, sabe o que foi que ela disse? Que a culpa era minha de não ter tomado os soros endovenosos. Que aquilo dali ia fazer com que eu me sentisse bem. Cara, por isso que eu digo, muito cuidado quando vocês forem um profissional. Escolham muito bem, seja de que área ele for. Pode ser médico, nutricionista, o que for. Pesquisem pra vocês não passarem pelo que eu passei. E olha que eu sou da área. Eu ainda fiz uma filtragem aí, mas mesmo assim ainda cometi erros. E aí, gente, não vou mentir pra vocês, dá resultado. Às custas de se sentir mal, às custas de uma iatrogenia, possivelmente, sim, mas funciona. Eu comecei a diminuir o peso. Aí na segunda vez que eu falei pra ela que eu tava me sentindo muito mal, ela mandou eu reduzir a dose da caneta. Porque, como assim? Cada semana você aumenta a dose da caneta. Aumenta exponencialmente. E aí, você chega a usar 3, 4 canetas, certo? Eu só usei uma. Graças a Deus, só gastei dinheiro com uma, porque R$ 800, né? Porque ela disse pra eu ir desmamando a caneta. Aí, ótimo. Resumo da história. Em 1 mês e meio, eu perdi 10 quilos. Sendo que desses 10 quilos, de 600 a 800 gramas, foi músculo. Músculo que eu construí muito arduamente nesses anos, né? Essa quantidade de músculo você leva mais ou menos 1 ano para construir e eu perdi dentro desses 10 quilos. Dentro desses 10 quilos, a gente sabe que nas primeiras semanas de dieta a gente perde muito glicogênio. Então, eu perdi muito glicogênio. O próprio carboidrato, ele leva água consigo, então a gente perde muita água. De um modo geral, a gente desincha, perde muita água. Então, uma parte desses quilos aí foi só água, glicogênio e músculo. Não foi gorduras de fato. Então, pra resumir essa história aí, o que eu quero dizer pra vocês é, num ato de desespero, por causa de uma descompensação, né? Por causa de um problema psicológico ali, que já vinha de muito tempo, desde a pandemia, eu fui atrás de uma profissional que não poderia me entregar o melhor, certo? Inclusive a nutricionista, péssima nutricionista, gente. Não tenho o que dizer. Ela não deixou nem eu falar na consulta. E tudo que ela falou eu já sabia, porque eu já estudo isso há muito tempo. Não tô dizendo, claro, por favor, não me interpretem mal. Não tô dizendo pra vocês que eu sei mais do que ela. Não, com certeza ela sabe mais do que eu, porque ela é nutricionista. Mas na consulta, o que ela me falou não me acrescentou nada. Eu já sabia de tudo que ela me falou, porque eu já tinha estudado tudo isso, esses princípios básicos de metabologia, né, de questão de... É uma questão termodinâmica, é uma questão matemática, essa questão do déficit calórico, tá, gente? Depois a gente vai desenvolver isso aí, mas vocês vão ver como é simples, é uma questão de matemática. Enfim, resumo da história. Em 1 mês e meio eu perdi 10 quilos, cheguei a pesar de novo 64, 65 quilos, fui pra Fortaleza bem magrinha, todo mundo percebeu, todo mundo falou assim, gente, nunca vi teu rosto tão fino. Certo, concordo, realmente gerou resultado, mas a troco de quê, gente? Qual foi o preço que eu paguei? Eu paguei mais de R$ 2.000, né? Porque além de tudo, ela ainda quis enfiar um personal trainer. Eu nunca tinha malhado com personal trainer, ainda paguei personal trainer, então foi aí uns mais de R$ 2.500. Que eu me arrependo profundamente e tô contando aqui pra vocês não precisarem cometer os mesmos erros que eu. Se você
precisar de ajuda, pesquise um bom nutricionista. Um bom nutricionista. Ele vai te ajudar. Se você quiser uma ajuda mais, assim, generalizada, você pode ir no endócrino, num médico focado nessa questão de emagrecimento, mas, pelo amor de Deus, pesquise muito, 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 muito bem. Porque o médico, gente, ele é um prescritor, entende? Então, ele pode prescrever o que ele quiser. A gente viu aí o caso da Paulinha Abelha, que tomava não sei quantos medicamentos tarja preta e foi prescrito por um médico. Mas um médico, enfim, não interessa. O que eu quero dizer é o seguinte: pra gente emagrecer, a gente só precisa, gente, do déficit calórico. E quem vai te instruir a fazer uma dieta assim adequadamente, se você não conhecer a dieta flexível, né, que depois vocês vão conhecer, é o nutricionista, porque normalmente quem prescreve dieta é nutricionista. E aí você pode precisar de um médico se você já tiver uma doença de base, uma diabetes, hipertensão, alguma doença assim que possa dificultar esse processo, uma doença metabólica, enfim. Mas eu tô dizendo muito cuidado. Claro que tem excelentes médicos por aí. Eu não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas. Mas eu tô vendo, e muita gente tá percebendo também, uma onda de médicos que às vezes não tem nem muita especialização e que só são prescritores de receitas iguais. Se você já passou por um deles, se você é da área médica, você sabe que está acontecendo isso nesse momento. Então tenha muito critério quando você for escolher um profissional para cuidar da sua performance, da sua dieta, da sua saúde, tá bom? Tem muita gente aí que não pensa só no bem-estar do paciente, não. Ele quer ter resultado para trazer novos pacientes, mas não se importa com o custo disso, né? O quanto isso vai custar em termos financeiros só, mas principalmente na questão da saúde. O quanto isso vai custar para a sua saúde. Como um professor meu disse, eles adoecem a pessoa para que ela possa emagrecer. E agora que eu situei vocês no panorama aí da minha vida, na minha trajetória, que foi muito importante para que eu pudesse chegar nesse momento aqui e falar com vocês. Gente, nesses últimos dias eu percebi que esse tempo todo o que me faltava era a disciplina. A disciplina que eu adquiri mais precisamente depois que eu tive filho. Eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça. Já relatei isso para algumas amigas, para algumas pessoas. Depois que eu tive filho, a minha cabeça assim mudou completamente. Eu me tornei uma pessoa muito mais focada, muito mais determinada. Acredito que muitas mães vão se identificar. A gente fica muito mais guerreira, muito mais batalhadora por tudo que a gente queira, para nós, para o nosso filho, para nossa família. E tava faltando chegar a disciplina nessa parte da minha vida, que era a dieta. E hoje vai fazer quase uma semana que eu tô na dieta flexível, que eu montei uma nova dieta flexível para mim, com base em todos aqueles conhecimentos, eu revisei, eu vi os conteúdos de novo do Gabriel, baixei uma planilha de treinos, enfim. Vai completar uma semana, só que eu já tive excelentes resultados. E eu sei que dessa vez vai ser diferente, porque o meu foco não é emagrecer exatamente. O meu foco é adquirir um estilo de vida, é colocar o melhor shape da minha vida para que eu me sinta bem. Não é a questão do peso, do número, é a questão do bem-estar, a questão da disciplina. Só eu sei o quanto eu me sinto bem em estar ingerindo alimentos adequados, em quantidades adequadas. Eu tinha muito, assim, empachamento, ficava com barriga dura de tanto comer, sabe? Nessa época que eu relatei pra vocês, eu e a minha prima, a gente comia tanto, que nossa barriga, assim, parecia de grávida depois que comia, sabe? Isso não é normal, gente. Isso não é normal. A gente tem que tratar comida como comida. A comida é um alimento, é para nos nutrir. Não é pra gente ficar tendo prazer, né? Buscando prazer o tempo inteiro em comida. Senão a gente vai acabar se desvirtuando e tendo esses episódios aí de compulsão alimentar. Então, o que mudou pra mim, o que muda pra mim agora, é a forma como eu enxergo o alimento. Antigamente, eu enxergava dessa forma, acredito eu, porque no período da pandemia isso se subverteu completamente. Mas eu quis fazer esse vídeo justamente para ter um registro aqui da minha história antes de eu iniciar esse projeto. Já iniciei, na verdade, mas assim, antes de eu concluir esse projeto, para que ficasse aqui
postado, compartilhado tudo que aconteceu para eu chegar nesse momento. Muita gente duvida, assim, quando as pessoas têm resultados incríveis, as pessoas falam assim, ah, tomou bomba, ah, não, tem alguma mentira aí. Pois pronto, esse vídeo tá servindo para eu contar tudo em relação à minha trajetória de emagrecimento e hipertrofia para vocês, para que não reste dúvida. Eu só utilizei esses medicamentos e me arrependi. E eu tô fazendo esse vídeo aqui para dar o meu relato, para te desincentivar, te desmotivar a seguir caminhos curtos, a seguir atalhos, porque não vale a pena, gente, não vale a pena. Raros casos eu acho que podem se beneficiar. Eu não sou uma pessoa que é taxativa. Eu não vou dizer assim, nunca é bom. Não. Claro que tem casos de pessoas que vão se beneficiar muito. É que nem aquela questão da cirurgia bariátrica, questão de... Enfim, quando a pessoa tem um estado de obesidade, às vezes a gente tem que tomar algumas medidas radicais mesmo, por uma questão de saúde. Porque compensa, o risco-benefício compensa. Vocês estão entendendo? Mas no meu caso, não compensa, não compensava. Porque eu já sei o caminho das pedras, eu já conheço o caminho das pedras, eu já tinha um estilo de vida saudável no passado. A pandemia deixou todo mundo louco assim, mas tá aí, gente, graças a Deus a pandemia tá acabando. E olha que coincidência, né? A pandemia tá acabando e eu tô voltando pros meus eixos, graças a Deus. E tô aqui para compartilhar isso com vocês e para dizer que vou compartilhar cada vez mais isso para vocês verem como tem sido minha rotina, para vocês verem que é possível sim. Eu sei que eu tenho um background aí de muitos anos de academia, mas a grande maioria das pessoas já fazia alguma atividade física, né? Ninguém passou a vida inteira sem fazer atividade física, acredito eu, espero que não. Então todo mundo tem um backgroundzinho aí, mesmo que seja pequeno. E eu sou uma iniciante, teoricamente, nesse mundo de dieta. Eu não sou iniciante na academia, mas eu sou iniciante na dieta. Então, vamos juntos iniciar essa caminhada de estilo de vida, de reeducação alimentar, reeducação em relação à saúde. E para esclarecer, deixar bem claro nesse vídeo, eu nunca tomei anabolizante, gente, por 2 motivos principais. Por quê? Eu não tinha dinheiro para isso. Eu comecei a trabalhar tem cerca de 2 anos, né? Comecei a ganhar dinheiro com a internet, enfim, e com maquiagem também. Então, de 2 anos pra cá que eu comecei a trabalhar, mas eu também não tomo anabolizante, porque desde pequena, desde que eu era criancinha, eu tenho muitos pelos no corpo. Não é uma virilização. Se você for leigo, assim, se você não conhecer esses conceitos, você pode confundir. Tem 2 conceitos diferentes quando a gente estuda, por exemplo, endocrinologia, que é a hipertricose e o hirsutismo. O que é o hirsutismo? São pelos grossos em regiões tipicamente masculinas. Por exemplo, pelos grossos no bigode, pelos grossos aqui, pelos grossos aqui. São características de virilização, quando existe assim um grande volume. Não tô falando daquelas pessoas que tem um ou dois aqui, não. Isso aí é até relativamente normal. Eu tô falando de pessoas que têm muito pelo grosso aqui. Isso aí é uma característica de virilização de hormônio masculino em corpos femininos. E isso é hirsutismo. A hipertricose é quando a gente tem um aumento generalizado de pelos finos, certo? Pelos não terminais no corpo inteiro, certo? Aqui, ó, eu tenho aqui, mas são pelos finos. Porém, se eu tomasse anabolizante, como tem receptores de androgênio em todos esses pelos no corpo inteiro, eu teria um aumento maciço de pelos no corpo inteiro, pelos grossos. Então, gente, isso me assusta muito, muito. E eu já tive queda de cabelo depois da gestação. Isso me assustou muito também, tufos e tufos de cabelo. E por fim, acne, né, gente? Pra quem acompanha esse canal desde o começo sabe que eu já tive problema com acne também. E esses 3 são efeitos colaterais de anabolizantes. Por isso que eu, Cristiane, na minha atual idade, não vejo a menor necessidade e não tenho interesse em tomar anabolizantes, certo?
eu não tenho coragem também de mexer no meu perfil hormonal, gente. O perfil hormonal de uma mulher de 26 anos tá tudo ok. Eu já fiz vários exames aí de hormônio, tá tudo ok, não tem por que mexer nisso, entendeu? Eu tô em taxas fisiológicas hormonais. Não acho que seja benéfico pra mim mexer nisso, então já vou deixando bem claro aqui, se um dia, que eu acredito que vai acontecer se Deus quiser, eu botar um shape aí trincado, eu sei que vai ter gente que vai desdenhar e vai dizer, anota aí. Vai ter gente que vai desdenhar e vai dizer, ai, tomou bomba, não sei o que, não sei o que. É aquela história, né, gente? Quando a gente não consegue uma coisa, a gente quer desdenhar. E eu digo isso porque eu mesma, às vezes, eu dizia isso, porque eu não conseguia. Como eu não conseguia um shape trincado, que é um shape com um percentual de gordura baixo, eu dizia assim, só dá pra chegar nesse nível aí com anabolizante. E é isso que a gente vai descobrir juntos. Eu vou fazer esse meu projeto que tá muito bem pensado aí, com as dicas do Gabriel e tudo mais, com déficit leve, a gente vai depois fazer um refeed, depois outro déficit, e eu vou contando aqui tudo pra vocês descobrirem se dá pra trincar ou não, só com dieta e exercício, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da minha trajetória. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aqui. Não esqueçam que é lá no Instagram que eu posto tudo da minha vida o dia inteiro, principalmente de dieta agora. Eu tenho postado muito mais sobre isso lá. Se vocês quiserem acompanhar mais, vão pra lá. E aqui embaixo temos links e cupons de desconto para vocês aproveitarem, tá? Deem uma olhada aqui que vocês podem precisar e aí vocês não vão lembrar de cupom lá na hora de finalizar o carrinho. E aí é bom vocês já conhecerem para, se precisarem comprar alguma coisa nessas lojas, vocês já botam o cupom lá, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e eu gostaria de saber também um pouco da história de vocês em relação a emagrecimento, hipertrofia, esse mundo fitness aí. Comentem aqui embaixo um pouquinho da história de vocês pra gente conhecer a história de outras pessoas e se identificar também, porque quando a gente vê pessoas que têm uma história parecida com a gente, acaba que isso nos motiva, isso faz com que a gente acabe se inspirando também. Porque eu vejo muitas contas de fitness e eu tenho certeza que foi uma das coisas que me deu o estalo, assim, pra eu retomar essa minha vida saudável aí. E eu espero também ser de inspiração pra vocês que estão assistindo esse vídeo e cada vez mais a partir de agora, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.